Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula de História. Hoje nós vamos explorar um dos pilares fundamentais da história, o método histórico e a construção do saber histórico. Como os historiadores transformam fontes e evidências em narrativas coerentes sobre o passado? Como eles garantem que suas interpretações sejam confiáveis e bem fundamentadas? Essas são algumas das perguntas que vamos responder na aula de hoje. O método histórico é o conjunto de técnicas e procedimentos que os historiadores utilizam para estudar o passado. Ele é baseado em princípios científicos, como a coleta de evidências, a análise crítica e a construção de argumentos lógicos. Em outras palavras, o método histórico é o caminho que os historiadores seguem para transformar fontes históricas em conhecimento. O método histórico não é apenas uma lista de regras. Ele envolve criatividade, interpretação e reflexão. Afinal, o passado não pode ser reproduzido em laboratório, como em outras ciências. Por isso, os historiadores precisam ser cuidadosos e rigorosos em seu trabalho, sempre questionando as fontes e buscando novas perspectivas. O método histórico pode ser dividido em várias etapas que ajudam os historiadores a organizar seu trabalho. Vamos conhecer as principais. 1. Seleção do tema. O primeiro passo é escolher o tema ou problema que será estudado. Esse tema pode ser um evento específico, como a Revolução Francesa, ou um fenômeno mais amplo, como a escravidão no Brasil. 2. Coleta de fontes. Em seguida, o historiador busca as fontes históricas relacionadas ao tema. Essas fontes podem ser escritas, iconográficas, orais, materiais ou imateriais. Quanto mais diversificadas forem as fontes, mais completa será a análise. 3. Crítica das fontes. Nessa etapa, o historiador avalia a autenticidade e a confiabilidade das fontes. Ele faz perguntas como: quem produziu essa fonte? Com qual objetivo? Em que contexto? Essa crítica é essencial para evitar interpretações equivocadas. 4. Análise e interpretação. Com as fontes selecionadas e criticadas, o historiador começa a analisá-las, buscando padrões, contradições e significados. Ele compara diferentes fontes e utiliza teorias e conceitos para interpretar os dados. 5. Construção da narrativa. Por fim, o historiador organiza suas conclusões em uma narrativa coerente, que pode ser um livro, um artigo, um documentário ou uma exposição. Essa narrativa deve ser clara, bem fundamentada e acessível ao público. Uma das características mais importantes do método histórico é a interpretação. As fontes históricas não falam por si mesmas, elas precisam ser interpretadas pelos historiadores. Isso significa que diferentes historiadores podem chegar a conclusões distintas sobre o mesmo tema, dependendo das fontes que utilizam e das perguntas que fazem. Por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha pode ser interpretada como um relato objetivo da chegada dos portugueses ao Brasil, ou como uma visão eurocêntrica que descreve os indígenas de forma estereotipada. A interpretação depende do contexto em que a fonte foi produzida e do olhar crítico do historiador. O saber histórico é o conhecimento produzido pelos historiadores a partir do método histórico. Esse conhecimento não é estático, ele está em constante transformação. À medida que novas fontes são descobertas, novas perguntas são feitas e novas interpretações são propostas. Por exemplo, durante muito tempo, a história foi escrita a partir da perspectiva dos vencedores, ignorando as vozes dos oprimidos, das mulheres, dos trabalhadores e das minorias. Hoje, os historiadores buscam recuperar essas vozes esquecidas, mostrando que a história é feita por uma diversidade de sujeitos. Trabalhar com o método histórico não é uma tarefa simples. Existem vários desafios que os historiadores enfrentam, como falta de fontes. Muitas vezes, as fontes históricas são escassas ou estão incompletas. Isso pode dificultar a reconstrução do passado. Viés e subjetividade.
As fontes históricas refletem a perspectiva de quem as produziu. Por isso, os historiadores precisam ser críticos e questionar as informações que encontram. Falsificações. Em alguns casos, documentos ou objetos podem ser falsificados para enganar os historiadores. Por isso, é importante verificar a autenticidade das fontes. Anacronismo. O anacronismo é o erro de julgar o passado com os valores do presente. Para evitar esse erro, os historiadores precisam entender o contexto histórico em que as fontes foram produzidas. Vamos ver alguns exemplos de como o método histórico é aplicado na prática. Estudo da escravidão no Brasil. Os historiadores utilizam fontes como registros de navios negreiros, cartas de senhores de engenho, relatos de viajantes e objetos encontrados em sítios arqueológicos para reconstruir a história da escravidão. Eles também buscam incluir as vozes dos escravizados por meio de relatos orais e tradições culturais. Análise da Revolução Industrial. Para estudar a Revolução Industrial, os historiadores analisam fontes como fotografias, diários de operários, relatórios de fábricas e obras de arte. Eles também comparam essas fontes com dados econômicos e sociais para entender o impacto das transformações industriais. Pesquisa sobre a ditadura militar no Brasil. Os historiadores utilizam documentos oficiais, depoimentos de presos políticos, matérias de jornal e fotografias para reconstruir os eventos e as violações de direitos humanos durante a ditadura. A história é uma ciência dinâmica, que está sempre se renovando. Novas tecnologias, como a digitalização de documentos e a análise de DNA, estão ampliando as possibilidades de pesquisa. Além disso, novas abordagens, como a história das mulheres, a história ambiental e a história digital, estão enriquecendo o campo de estudo. Isso mostra que o saber histórico não é algo pronto e acabado. Ele está em constante construção, refletindo as preocupações e os valores de cada época. Concluindo, o método histórico é a ferramenta que permite aos historiadores transformar fontes e evidências em conhecimento sobre o passado. Ele envolve coleta, crítica, análise e interpretação, e exige rigor, criatividade e reflexão. A construção do saber histórico é um processo contínuo que nos ajuda a entender quem somos e de onde viemos. No próximo vídeo, iremos falar sobre o tempo histórico e como os historiadores utilizam diferentes durações para analisar os fenômenos históricos. Não se esqueça de deixar suas dúvidas e comentários abaixo. Até lá. Abraços.